Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Vamos lá, vamos partir para dentro do assunto que muito nos interessa, né? Eu estou muito contente, pastor Hebe, de poder caminhar com o senhor e andar junto nesse caminho de conhecimento de teologia reformada, né? É bom a gente frisar isso para que não, em momento nenhum, soe as nossas palavras como mestres e conhecedores, dominadores do assunto, né? Somos aprendizes, temos caminhado e pedimos a Deus que nos conduza ao caminho da piedade ao irmos descobrindo a teologia reformada pelo viés da palavra de Deus, né? Que é pura, simples, mas também que ele nos dê condições, né, de cavarmos e descobrirmos, né, nos livros de boa teologia, de teologia saudável, nos nossos mestres que marcaram história, que ainda temos vivos junto conosco. E nós queremos dizer para os irmãos que nós queremos, nesse canal aqui, junto com todos que estão aqui, que já tem 14 pessoas, conversar sobre o assunto para que nós possamos compartilhar de conhecimento e caminhar, né, no conhecimento de teologia reformada. Pastor Hebe, o tema hoje é Solos Christo. Opa! Né? Beleza. É um dos slogans da reforma, os 5 solas, né? E nós já falamos Sola Escritura, e hoje nós vamos falar Solos Christo. É importante a gente destacar que nós não estamos falando da reforma protestante em si, nós estamos falando da teologia reformada, que tem um bom pontapé, né, e na reforma protestante, mas que vem desenrolando, desenvolvendo, né, sendo sintetizada no decorrer dos anos. Então, hoje é somente Cristo. Amém. O que eu posso falar aqui, pastor Hebe, de início, né, citar, né, algumas frases e também propriamente a palavra de Deus, né? João, capítulo 14, versículo 6, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso. Pronome pessoal enfático, eu. Cristo está dizendo, eu, somente, absolutamente por mim, né? Então, o pastor Silas Campos, ele destaca, comentando esse versículo, falando sobre teologia reformada e falando de Solos Cristo, ele disse: somente Cristo é o caminho. E quando há outro caminho ou qualquer outra opção, ela é um beco que leva a lugar nenhum. Então, nós temos de início esse versículo da palavra de Deus que aponta para a suficiência de Cristo, Cristo dizendo: eu sou o caminho. Amém. Gostaria de citar também, pastor Hebe, uma frase, né, no tempo ali da era da reforma, né, no início da teologia reformada, quando ela está se desenvolvendo, sendo sistematizada, crescendo, né, o Warfield, né, o Warfield, né, diz: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesmo, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Essa frase ela acontece num tempo em que se está desenvolvendo, né, os solas e também organizando toda essa estrutura dos 5 solas, e ela vem num contexto que se diz a respeito da salvação pela graça e pela fé, que ele está dizendo, isso vem, sim, a salvação é só pela fé, né, pela graça mediante a fé, mas isso reside onde? Somente em Cristo Jesus. Beleza? Amém. Amém? Cita aí, pastor Hebe, você tem um versículo que quando o senhor vai falar de Solos Cristo, esse versículo salta aos seus olhos? Então, Everton, primeiro a gente precisa lembrar que, como estamos abordando os 5 solas, esses 5 solas, que são os pilares da reforma protestante, eles não foram escritos pelos reformadores, né? Essa, na verdade, foi uma tentativa de sintetizar tudo aquilo que a reforma produziu nos seus documentos, no seu movimento, nos seus desdobramentos. Então, os 5 sola, eles estão girando em torno da soterologia, ou seja, eles vão tratar da doutrina da salvação, não é isso? Como nós já abordamos o tema do sola escritura,
nós já afirmamos que a nossa fé está solidificada, ela está construída sobre as Escrituras, né? E agora, quando nós falamos do solos Cristo, qual é o nosso desejo? É mostrar que Cristo é o centro, é a centralidade da fé reformada, é Cristo. Então, veja bem, esses distintivos, a crença que a palavra de Deus é a verdade, é a única regra de fé e prática, e a crença que Jesus é a centralidade da nossa fé, ele é suficiente para salvar, para nos orientar, são grandes distintivos da nossa fé, e é isso que nós estamos abordando hoje, né? Você perguntou sobre o versículo. Bom, tem um versículo que eu achei muito interessante, eu aprendi isso com o Dr. David Murk, ele lembrando o saudoso Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que foi um grande professor do Palavra da Vida. Eu tive o privilégio de ter um contato com ele no primeiro congresso do Prega Palavra, que aconteceu em 2012, e depois, durante o mestrado lá em São Paulo, eu tive o privilégio de ter contato com ele também em algumas aulas. Infelizmente, né, no tempo de Deus, ele veio a falecer em 2014, mas o David Murk, citando Carlos Oswaldo Pinto, ele diz o seguinte, que o versículo mais importante das Escrituras, se alguém perguntasse a ele qual seria esse versículo, ele diria que é Efésios 1:10. Aí eu quero ler o Efésios capítulo 1, 9 e 10, para que a gente entenda e a partir daqui a gente continua o nosso bate-papo. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10 agora. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, para o Dr. Carlos Oswaldo, esse seria o versículo mais importante da Bíblia, né? E lembrando aqui que Martim Lutero dizia que Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia, né? Tudo vai girar em torno de Cristo, né? Esse é o versículo que eu destaco aqui para nosso início de conversa, né? Maravilha. Nós temos citado aqui algumas frases, né? Sim. Fazendo algumas citações dessa questão de solos cristos, e isso aí até acaba pegando um pouquinho do pano de fundo histórico, visto que nós não temos aqui por objetivo propriamente entrar e citar tudo, o contexto histórico, desenvolver. É importante, o senhor citou essa questão de Lutero, mais à frente, né, e aí a gente já vai entrar em algumas coisas de prática, né, e de contraponto de solos Cristo hoje, quando Zwingli, ele cita: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. É importante a gente destacar a solos Cristo, somente Cristo, né, a importância de somente Cristo na vida da igreja, tendo Cristo como o cabeça da igreja e também o cabeça de todo cristão. Né? Visto que nós vivemos hoje um período que desdobrou-se um novo segmento chamado de desigrejados. Né? E quando nós falamos em desigrejados, nós estamos falando nos que se autodeclaram desigrejados e nos que indiretamente são desigrejados. Como? Os que se declaram desigrejados são aqueles que falam: não, eu não preciso de um templo, de uma estrutura e de um ajuntamento específico, num lugar pré-determinado para eu me reunir com os meus irmãos. Esses são os que pontuam e dizem que são desigrejados. E aqueles que são indiretamente desigrejados é aqueles que não têm ou não levam, né, a sério a questão do culto público e da comunhão com os irmãos no ajuntamento solene. Então, essa frase de Zwingli, ela vem nos chamando, né, falando a respeito de Cristo, da sua suficiência na vida da igreja e na vida do cristão, para uma responsabilidade de ajuntamento. Somente Cristo. É possível, pastor Hebe, viver um cristianismo distante da igreja, e é possível ser, né, um crente sem igreja? Então, Everton, qual é o grande problema? É o distanciamento das Sagradas Escrituras, né? Hoje se fala muito em Cristo, Cristo é conhecido de maneira
popular, né? Mas é um Cristo que destoa das Sagradas Escrituras, né? Quando nós examinamos as Escrituras, porque elas que falam de Deus, de Cristo, nós percebemos que o Cristo que as pessoas dizem acreditar e seguir é um Cristo que destoa das Escrituras, né? É nesse contexto de desconhecimento bíblico, ou como bem coloca nas suas pregações o pastor Hernando Dias Lopes, nós vivemos uma era de analfabetismo bíblico, né? Onde os crentes não conhecem a Bíblia, que nós temos encontrado muitos crentes vivendo também de maneira destoante daquilo que as Escrituras ensinam. Não basta eu simplesmente me denominar um cristão se eu não estou seguindo aquilo que o meu rei determinou para eu seguir, que é a sua palavra, os seus mandamentos. É nesse sentido que a gente vai esbarrar em muitos problemas da prática cristã, e dentre eles, você bem mencionou ainda há pouco, né? A questão dos desigrejados, que tem crescido, o pessoal que acha que basta ser pastoreado pela internet, né, os pastores da internet, basta ouvir os sermões e os cultos na internet, e não vivem a comunhão dos santos, não vivem a eclésia, não vivem o corpo de Cristo, né? Aí perceba como que o desdobramento desse erro vai prejudicando a vida das pessoas, daqueles que querem seguir a Cristo. Sem a comunhão da igreja, você não tem como praticar as ordenanças de Cristo, você não tem como viver a disciplina bíblica, você não tem como exercer os seus ministérios. Tudo isso por conta de um erro básico, que é o erro de desacreditar as Escrituras como a verdade, né? E desacreditar o Cristo das Escrituras. Ok? Se não ensinarmos Cristo a partir das Escrituras, só a Escritura, amém. Porque hoje em dia, a gente abre o canal, abre no YouTube, se você digitar reformado, você vai ter N pessoas falando, muitas linhas falando, e de fato se popularizou, né, esse termo. Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Agora, o que vem com isso é uma responsabilidade. Aqueles que pregam ou aqueles que se dizem ser devem ter de vida prática cristã, né? Porque a teologia reformada é um convite a viver pela regra de fé e prática única que é a Bíblia, a viver simplesmente focado, né, com a vida centrada em Cristo, no Evangelho. Então, não é um superpoder, não é para você ficar discutindo em rede social. Essa questão é muito importante frisar, porque semana passada mesmo eu estava vendo essas questões sendo conversadas, de que, infelizmente, né, as pessoas elas querem a nomenclatura, reivindicam a nomenclatura de ser reformado e discutem sobre teologia reformada simplesmente, talvez, para despejar, né, um conhecimento que acaba por ser vazio, sem piedade, e não é esse o propósito, né? Não é isso de maneira nenhuma. Pelo contrário, como nós estamos buscando trazer para a prática a teologia reformada, nós estamos, de fato, indo na contramão disso tudo, né? E dizer, né, de forma simples e clara como vive, ou quem é, ou por que é um reformado. Então, é isso que nós desejamos aqui, junto com os nossos irmãos, conversar, compartilhar e caminhar. Amém. A gente falou, pastor Heber, desse desvio, um desvio, né, a respeito de não ter Cristo como suficiente, por não valorizar o ajuntamento, né, e se ele é o cabeça da igreja e se abandona a igreja, também se abandona o cabeça, que é Cristo, que diz, vem quem quer, fique como quiser, e não pregam o Cristo, a cruz e a obra eficaz dele na vida do cristão. Nós podemos comentar, pastor Heber, um pouquinho sobre isso, sobre esse abandono, né, da pregação da cruz. Somente Cristo traz consigo uma pregação que começa pelo viés da cruz. Então, olha só, você falou da centralidade da cruz, né? A gente tem pouco tempo, então vamos tentar, de fato, caminhar com aquilo que é mais importante. Perceba que essa foi um tema que vem desde a Reforma. Na verdade, ele vem antes da Reforma, né? A cruz de Cristo, ela é central à nossa fé.
né? E, de fato, o pluralismo que você citou, teológico, o liberalismo teológico, eles acabam acrescentando outras coisas e desviando as pessoas desse símbolo ou dessa obra central que nos salva, né? Que nos salva. Quando nós falamos em solos cristos, nós já mencionamos isso, estamos girando em torno da nossa soterologia, da nossa doutrina da salvação. Aí, antes de continuar com a ênfase na cruz, eu gostaria de citar Mateus 1:21, que diz assim: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tem um sermão do Charles Spurgeon no YouTube com o título Jesus sobre esse versículo. Eu indico os irmãos ouvir esse sermão. Veja bem, o nome Jesus, os irmãos sabem que significa Salvador, né? Jesus Salvador. Como que Jesus salvou o seu povo? Ele nos salvou por meio da cruz. Quando os religiosos, quando as pessoas pensavam que a lei poderia salvá-los, Paulo diz aos Romanos que a lei não salva, né? Na verdade, todos estão condenados. Como que o homem pecador pode se justificar diante de Deus? Para o homem se salvar, ele teria que cumprir plenamente a lei. Ele não cumpre, mas Jesus Cristo cumpre. O apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 22, que nele não se achou pecado, em Cristo, não se achou pecado, nem engano algum na sua boca. Então, Cristo cumpre a lei. E outra maneira, eu disse que são duas, para alguém se salvar, além da obediência à lei, ele teria que pagar pelos seus pecados, uma vez que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E para essa oferta ser aceitável, ela teria que ser uma oferta imaculada. E nenhum homem consegue fazer isso. Homem algum consegue obedecer à lei plenamente ou pagar pelos seus pecados. O único que pode nos oferecer salvação é Cristo. E o instrumento que ele usou para oferecer a salvação é a cruz de Cristo, a sua humilhação. Eu ouvi uma palavra do Franklin Ferreira, inclusive é um teólogo que a gente tem indicado, os irmãos devem ouvir com bastante atenção, dizendo que numa pesquisa recente, muitos símbolos, por exemplo, apresentaram aos ouvintes o símbolo das Olimpíadas e quase 80%, 90% reconheceu que era o símbolo das Olimpíadas. O símbolo do McDonald's, o símbolo da Olimpíada é mais reconhecido pelas pessoas do que a própria cruz. A cruz tem sido esquecida. Fala-se de Cristo, mas não se fala da cruz. A teologia da cruz tem sido abandonada pela teologia da prosperidade, pela teologia liberal, né? Um evangelho, como você mesmo colocou aí, mais light, sem compromisso com Deus, sem compromisso com as Escrituras. Então, o nosso desejo é que os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que têm se identificado com as doutrinas reformadas, que se voltem para as Escrituras, que se voltem para Cristo, que creiam na suficiência de Cristo para a salvação, que propaguem o Evangelho, que vivam o Evangelho, porque essa é a mensagem que nos salva e que nós podemos pregar e alcançar também outros para Cristo, né? Amém. Se nós tirarmos a cruz da pregação da mensagem de Cristo, nós estaremos pregando meia mensagem, meio Cristo, né? Então, é muito importante, né, a gente frisar, que a mensagem de Cristo, ela traz consigo a mensagem da cruz, que mostra Cristo padecendo por nós na cruz, né, se entregando na cruz, e que mostra também uma responsabilidade, né, quando Cristo, por assim dizer, ensinar, né, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Ele não convida pecadores que venham e continuem lhe seguindo, sendo ele Cristo, sem que tomem a sua cruz. Aqui agora, já caminhando para os nossos últimos minutos, e nós devemos fazer aqui alguns pontos que nos traga para uma realidade de vida, ou para uma vida prática, solos Cristo, né? É importante dizer que a igreja, né, na era pré-reforma protestante, ela estava não tirando Jesus de cena. Jesus continuava ali, ainda que discretamente, mas ela
naquele tempo se colocou coisas, né, junto de Cristo, né? Adoração a Maria, o papado, a autoridade do Papa, algumas coisas junto com Cristo. Por isso depois vem a teologia reformada dizendo somente Cristo, né, que tira tudo isso de cena, e somente Cristo, né, é a autoridade maior na vida do cristão. É por ele que somos salvos somente, é por ele que oramos, é ele que veneramos, é ele que adoramos. Então, nós vivemos hoje, talvez, na vida cristã, cristãos que têm Cristo em suas vidas, né, ou dizem ter, mas que colocam coisas junto com Cristo, imprensam Cristo no cantinho do coração, talvez, e coloca, por exemplo, o conhecimento. É uma luta que as pessoas que estudam muito têm que buscar, né, colocar isso aos pés do Senhor para que não corra esse risco. Imprensa Jesus no cantinho do seu coração, coloca conhecimento. Imprensa Jesus no cantinho do seu coração, coloca propriamente uma agenda da igreja, né? Tem que bater esse aqui é digital. Coloca o Jesus no cantinho da igreja e no cantinho do seu coração, e às vezes trazem para a vida deles propriamente as teorias, né, de uma teologia vazia de oração, e aí Cristo fica no cantinho, não é somente Cristo. Nós precisamos nos atentar a isso. Para isso, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Senhor. Como a igreja vivencia somente Cristo? Everton, não sei se é a sua internet ou a minha aqui, mas eu perdi um pouquinho do seu comentário, né? Então, se você puder repetir a pergunta aí, vai me ajudar. A pergunta é, como a igreja... Primeiro eu vou perguntar à igreja, depois eu vou focar na vida prática do cristão, mas primeiro a igreja. Como a igreja vivencia somente Cristo? Como a igreja vivencia Cristo, é isso que você perguntou? O solos Cristo. Isso, ok. Solos Cristo, bom, somente Cristo. Leandro comentou aqui, ó, se Cristo não estiver em primeiro lugar no nosso coração, na verdade ele não está. É verdade, né? Se Cristo não tiver a primazia, ele não tem lugar nenhum. Então, de fato, essas canções e essa teologia tem ficado esquecida, né? Tem uma igreja aí que eu não vou citar o nome, mas vocês já vão reconhecer com certeza que ela promove uma campanha de marketing onde ela pega o indivíduo e coloca ali falando de si mesmo. No final ele diz que é aquela igreja, né? Você não escuta em momento algum ele falar de Cristo. Uma outra questão que as igrejas sofrem é quando você vai ouvir alguns testemunhos, ou algumas igrejas anunciam, testemunho do ex-bruxo, do ex-traficante, ex-BBB. O que a gente ouve, na verdade, como dizem os colegas pastores, é um testemunho. Porque você não ouve falar de Cristo, né? As pessoas querem falar de si, de coisas até mesmo vergonhosas, das aventuras que elas viveram e acham que estão testemunhando. Bom, como que a igreja pode viver o solos Cristo? Primeiro, como que a reforma viveu isso? Bom, a reforma colocou isso como uma questão prioritária, confrontando as ideias de que para ser salvo era necessário a intercessão de santos, era necessário submissão ao regime papal, escolástico da Igreja Católica, era necessário as indulgências, é uma série de coisas acrescentadas à fé. Se você não cumprisse os sacramentos e tudo aquilo ali, não existia salvação. O que as Escrituras dizem sobre salvação? Elas dizem que Jesus é o Salvador. Você citou bem João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que nós precisamos para ser salvos? Nós precisamos de Jesus, né? Somente a graça, somente a fé, para que a gente viva somente para a glória de Deus. Então, veja só, como que os 5 pilares da reforma, eles sintetizam bem a nossa fé e eles são importantes para que a gente saiba onde está pisando. Nós cremos que as Escrituras somente são a regra para a nossa fé e prática, Cristo somente salva, por meio da graça somente, da fé somente, e vamos viver para a glória de Deus somente. As igrejas precisam voltar a essa verdade,
por meio da pregação bíblica, é possível que as igrejas voltem ao bom caminho da salvação e à boa pregação do Evangelho, a pregação pura e simples. O problema da igreja do passado, nós já citamos. As igrejas atuais vivem um problema ainda pior. Salvo o meu engano, foi o pastor Paulo Júnior que disse que haverá mais juízo para as igrejas modernas do que para a igreja medieval. Porque a igreja medieval vendia suas indulgências em troca da salvação. E as igrejas modernas, elas não vendem mais o céu. Elas vendem indulgências em troca da terra. Porque o que eles estão vendendo é saúde, é prosperidade, é riqueza, é novo casamento, é felicidade, são prazeres terrenos, né? Então, vejam, tudo que tem se acrescentado à fé cristã e tudo aquilo que esvazia Cristo, que tira o lugar de Cristo, que é a primazia, é um erro que precisa ser combatido nos nossos púlpitos e nas nossas igrejas. Amém. Eu colocaria aqui, pastor Heber, o senhor sabe disso, nós temos caminhado assim, buscado conhecer bastante sobre exposição bíblica, né? Com muito desejo de glorificar a Deus com isso, de alimentar o povo dele, com um púlpito saudável. E a gente vê que os nossos professores, eles são enfáticos, né, em bater nessa tecla de que Cristo, ele tem sumido, né, da pregação dos sermões, né? E nós precisamos, né, que fizemos o Prega a Palavra, de modo geral, avaliando depois, nós vamos ver isso mesmo, que o objetivo ali, em todo o texto, em cada passagem, pregando lectio continuo, que é pregar o livro todo, né, é sempre buscando achar Cristo no livro, os seus indicativos, os seus imperativos, a graça contida nele. Então, eu colocaria, a igreja deve buscar, dia após dia, vivenciar somente Cristo também na sua pregação, no seu púlpito, um púlpito cheio de Cristo, um púlpito que prega Cristo, que anuncia Cristo, que ensina Cristo, que aponta para Cristo, que glorifica Cristo. Eu acho que a igreja precisa se despertar para isso, né? A igreja contemporânea. Amém. Deixa eu fazer uma colocação aqui, concordando com as suas palavras, né? Lucas disse aqui que se a igreja desconhecer o Cristo da cruz, ela desconhece a sua necessidade de redenção, né? Porque se não tem Cristo, não tem cruz, como que haverá redenção eficaz? Não existirá. Aí você tem práticas, né, eclesiológicas e cristãs que destoam da verdade. Mas a minha colocação, lembrando aqui uma citação também que nós já ouvimos em algumas pregações, infelizmente, o que nós temos vivenciado em muitas igrejas hoje são as palavras de Maria Madalena, quando ela foi ao túmulo procurar Jesus e não encontrou, né? E os anjos perguntaram: por que você chora, mulher? E ela disse: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Infelizmente, muitas igrejas estão cheias de programas, cheias de mensagens de autoajuda, autoestima, psicologia, humanismo, mas se esqueceram da mensagem da cruz, da centralidade de Cristo, aquilo que realmente importa, que traz vida, que transforma, porque Jesus é o Salvador. Né? Sem ele não há salvação. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é que redime a nossa alma. É ele quem nos salva da condenação. É ele quem viveu a vida perfeita e se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. Eu me lembro de uma pregação também, um sermão do Charles Spurgeon, que ele comentou que uma senhora que morava na Europa, ela caminhava diversos quilômetros nas ruas geladas a pé para ir numa igreja que era longe da casa dela, porque na sua igreja os sermões eram vazios de Cristo, e na igreja onde ela ia, muito embora o pregador tivesse uma outra língua que ela não entendia, mas ele citava constantemente o nome de Cristo. E quando ela ouvia o nome de Cristo, trazia alegria para o seu coração, trazia paz para a sua alma. É isso que nós precisamos resgatar nas nossas igrejas, a centralidade de Cristo. Amém. Pastor Heber, eu quero indicar para aqueles que estão nos ouvindo e queiram
a saber um pouco mais sobre Cristo, Cristologia, né? Wayne Grudem, né? Esse livro é maravilhoso, Teologia Sistemática. E essa edição aqui, eu não sei se é essa que o senhor tem, eu sei que o senhor tem uma, mas não sei se é essa. Essa aqui é ao alcance de todas, ela é muito prática, ela é de muita boa leitura, ela é muito didática no ensino. Então, eu gostaria de indicar a Teologia Sistemática de Grudem. A parte de Cristologia dele é maravilhosa. O senhor também tem algum livro para indicar para a gente? Sim, o Everton, muito boa a indicação que você fez. O Enio Gruda é um grande teólogo reformado, e muito embora a gente eu pessoalmente discordo dele em alguns pontos, mas na essência Também. ele é fortemente bíblico, né? E eu queria indicar para aqueles que estão nos acompanhando ao vivo e para o pessoal que vai nos assistir depois também, é um livro que é clássico, né? E nós tivemos uso dele aqui no Legado, um curso que nós temos na igreja, que é esse aqui, Vivendo na Palavra, da editora Batista Regular, né? Esse livro, ele aborda o método de estudo bíblico e ele aplica ali os 3 passos de uma boa exegese do texto bíblico, que você deve se lembrar bem que tem o acróstico OIA, né? Então, para você entender bem o texto, você precisa primeiro observar o texto, depois interpretar o texto e, por fim, aplicar o texto, né? Eu indico essa leitura para os irmãos, é um livro altamente didático, de fácil leitura, ao alcance de todos. Pastor Heber, eu gostaria, para a gente terminar, com 2 minutos agora, como o cristão aplica solos Cristo no seu viver diário. Bom, bem rapidinho, porque nós já estouramos o horário, eu não quero pesar os irmãos, mas é muito importante o que eu vou colocar aqui. Isso está alinhado com os princípios da nossa fé, com a história. Os reformadores, eles sistematizaram isso e produziram documentos que colocando Jesus dentro dos grandes ofícios do Antigo Testamento. Jesus como profeta, como sacerdote e como rei. Naturalmente, os irmãos já ouviram falar disso. E eu penso que uma boa aplicação dos solos Cristos é um bom conhecimento bíblico de quem é Cristo. Busque conhecer Jesus nas Escrituras, né? Leia as Escrituras, examine as Escrituras, porque elas falam de Cristo. E nesse sentido, como nós entendemos que as Escrituras nos apresentam Cristo como profeta, sacerdote e rei, na prática, cada um de nós deve fazer de Cristo o seu profeta, ou seja, o que Cristo falou, eu preciso obedecer como palavra de Deus. Os seus mandamentos eu preciso guardar, a sua palavra eu preciso amar, conhecer, orientar a minha vida por meio da palavra de Cristo que é profeta. Eu preciso identificar Cristo e me submeter a Ele como sumo sacerdote da minha alma, aquele que ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Então, não sou salvo por causa dos meus méritos, da minha santificação, da minha oração, da minha vida eclesiológica. Não, não é isso que me salva. Cristo é o sacrifício, é o sacerdote que me salva. E, por fim, eu preciso aplicar o Cristo Rei como aquele que vai reinar na minha vida, né? Buscando Cristo em primeiro lugar, vivendo para Cristo, cumprindo as suas ordens, pregando o seu evangelho. Então, uma maneira do cristão viver os solos Cristos de maneira prática é vivenciando Cristo como seu profeta, como seu sacerdote e como seu rei. E assim ele já vai viver Amém. aspectos do reino aqui na terra. Amém? Nosso próximo encontro, Sola Fide. Sola Gratia. Vamos para a graça. Sola Gratia. Isso, vamos para a graça. Amém. Somente a graça. Beleza, vamos orar então. Amém. Agradecer ao nosso Deus por esse tempo e pedir também pelos nossos irmãos. Santo Deus, nosso Pai amado, obrigado, Senhor, por esse canal que o Senhor nos proporciona, Deus, de podermos aqui junto com os nossos irmãos, ainda que longe, distante, um aqui, o outro acolá, nós podemos nos unir em prol de conhecer, ó Deus, o seu Filho Jesus, através das Sagradas Escrituras. Nós pedimos, Senhor, nos ajude a sermos imitadores de Cristo. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos graça, ó Pai amado.
Nós pedimos a Deus por cada irmão que nos acompanhou, abençoe suas vidas, atrai esses corações dia após dia a estar mais perto de Ti, Senhor, e que em Cristo Jesus nós possamos desfrutar de tão maravilhosa alegria inabalável. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja com o pastor Heber, com a segunda igreja, conduza-o, Deus, dia após dia a sua palavra, para que ele assim glorifique a Deus, cuidando bem do rebanho que o Senhor lhe colocou à mão. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda os nossos irmãos a conhecer mais de Ti. Que o Senhor mesmo, através da sua palavra, possa lhe fazer e permitir se conhecer na vida deles. Que a sua revelação especial, a sua palavra e a sua revelação especial, Cristo Jesus, esteja sendo suficiente na vida deles. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela recuperação do meu pai, que já está em casa, vindo do hospital de pós-cirurgia de internação longa. Que ele também possa ser atraído pela irresistível graça e se achegue a Ti. Assim, Deus, nós apresentamos nossas vidas, nossas famílias em Suas mãos e te pedimos, ó Deus, cuida de nós, porque nós somos dependentes de Cristo Jesus e somente Cristo é o nosso Salvador. E é no nome doce, precioso, maravilhoso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, Jesus. Boa noite para os irmãos, hein? Amém. Boa noite, meus irmãos. Fica com Deus. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo que fica no IGTV. Mande para os seus amigos, mande para todo mundo, aqueles que você sabe que não acompanhou. E nos encontraremos aqui daqui a 2 semanas, de 15 em 15 dias, para mais um bate-papo.